É interessante que a Bíblia fala que se nós tivermos uma fé como uma semente de mostarda, ela já é suficiente para mover os montes. Eu preciso de uma fé que seja, pequena que seja, eu já consigo realizar grandes coisas na vida. Mas a pergunta do nosso quadro de hoje é: como é que eu faço para aumentar a minha fé? Porque às vezes a fé da gente não é nem essa fé da semente de mostarda. E nós precisamos tanto de fé para essa caminhada, para essa jornada. Como eu falei na semana passada, a jornada do discípulo. É maravilhoso ser aprendiz de Jesus. Mas eu preciso acreditar que eu sou aprendiz de um Jesus que está na minha frente, que ele é real, que ele é vivo, que ele está na condução das coisas. Isso é fé. É essa convicção que me anima, que me motiva, que me empurra para frente, né? Agora, o que eu preciso para ter fé? A primeira coisa que nós precisamos é de um toque de Deus. É Deus que concede a fé. A fé é um milagre. O homem, por si só, ele é duro de coração. Ele precisa de um toque de Deus, de uma ação divina, para ele ter a fé, essa fé salvadora, né? E esse toque vem pela pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem através do processo de você ouvir a palavra de Deus. Está muito claro lá no livro de Romanos, capítulo 10, 17, a palavra de Deus fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer que quando eu entro em contato com esse livro, ou quando alguém anuncia as palavras desse livro para mim, há um mistério aí. Há um milagre. Há um processo divino que traz fé para o meu coração. Eu começo a me convencer de que é verdade o que está escrito aqui, que a mensagem é verdadeira. Isso gera força, fé, convicção para eu andar nos caminhos de Deus. Mas não basta apenas o processo de ouvir a palavra de Deus para você desenvolver a sua fé. Primeiro, Deus faz o milagre de plantar a fé no seu coração. Mas cabe a você, e a parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, é maravilhosa sobre isso, porque mostra como se desenvolve esse processo de a fé crescer no seu coração. Você precisa obedecer à palavra. É a obediência à palavra que eu ouço e que toca meu coração, porque muitas pessoas ouvem a palavra, são tocadas no coração, mas não obedecem à palavra. Por isso são frágeis, são fracas, não têm fé. Porque a fé vem, é maravilhoso isso. Eu vou falando aqui, vou me dando conta de algumas coisas. Eu preciso antes crer para depois entender algumas coisas. É incrível isso. Quando eu obedeço, eu experimento. Antes de experimentar a verdade da palavra de Deus na minha vida, eu preciso obedecer. Eu obedeço e vejo que é verdade, que vale a pena ficar no casamento, que vale a pena não me separar da minha esposa, que vale a pena frequentar os cultos, que vale a pena eu me submeter a um líder. Coisas que é muito difícil você convencer uma pessoa. Mas se eu não obedeço, eu não experimento. E o experimentar aumenta a minha fé. Na medida em que eu obedeço a Deus, aumenta a minha. A Bíblia fala que Jesus é incrível isso, né? Aprendeu pelas coisas que sofreu. Como é que Jesus pode aprender, né? Mas é que ele experimentou coisas na condição humana, como homem, na medida em que ele foi experimentando a obediência, ainda que em sofrimento. Quando eu obedeço, ainda que seja difícil para mim obedecer, eu vou percebendo que é verdade. Tudo sobre Deus é verdade, as coisas de Deus são verdade. Incrível isso. E o terceiro passo que eu creio, tem vários, mas eu queria só destacar esses três aqui no nosso quadro, não dá para falar de uma maneira muito profunda. Primeiro é ouvir a palavra de Deus atentamente, com respeito, de bom grado. E a segunda é
levar a sério e obedecer a palavra. E o terceiro é dar um passo de fé. Eu preciso, em alguns momentos, dar um passo de fé. Davi deu um passo de fé quando enfrentou Golias. Ele não sabia, ele não tinha visto ainda ele vencer Golias. Ele acreditou que venceria. E a partir do momento em que ele acreditou que ele venceria Golias, ele enfrentou Golias. A convicção de Davi fez com que ele desse um passo em direção ao desafio que estava diante dele, porque ele creu no poder de Deus para ajudar ele a vencer o desafio. Né? Os desafios de Deus, os desafios que a vida vai nos apresentando, e eu vou enfrentando com fé, crendo que Deus está comigo, não fugindo dos momentos difíceis, dos desafios difíceis, mas eu vou ficar. Isso faz com que a tua fé cresça, aumente, fique mais forte, mais sólida, inabalável, como diz a palavra do Senhor. Né? O Davi diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmo 18, verso 28. E no 29 ele fala assim: Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Quer dizer, eu enfrento os obstáculos com fé, dou um passo de fé, isso fortalece a minha fé, me dá solidez, sabe, estabiliza a minha convicção de que Deus vive, que Deus é vivo, Deus se revela, que Deus fala, que Deus intervém e que Ele está comigo. Na semana que vem, eu quero abordar um tema um pouco relacionado com esse, com a seguinte pergunta: por que algumas pessoas desistem da fé e voltam para o mundo? Por que será que algumas pessoas perdem a fé? Você já viu pessoas que perderam a fé, mudaram de fé? Não é estranho isso? Por que será que isso acontece? Pense e creia.